Porque os demônios pediram para entrar nos porcos. Isso daí está registrado em Marcos capítulo 5, do versículo primeiro a seguir, você pode ler, né? Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos, e logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque, tendo saído muitas vezes, preso com guilhões e cadeia. As cadeias foram por ele feitas em pedaços e guilhões e migalhas, e ninguém podia domar. Sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo com pedras, e vendo de longe Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, Legião é o meu nome, porque somos em muitos. Rogava-lhe muito que não enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogou-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele permitiu. Saindo então o espírito imundo, gritaram. eh, Entraram nos porcos e precipitou a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro do mar, onde todos morreram afogados. Nisto fugiu aqueles que os apacentavam e anunciaram na cidade dos campos. Muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se Jesus, vieram o endemoniado que tivera legião sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram o que havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que retirasse dos seus termos, e entrando no barco, rogava o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus não lhe permitiu, mas disse: Vai para sua casa, para os teus, anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Eu vou explicar aqui rapidamente sobre os porcos. Eu já vi gente dizer: Porque porco não presta, porco é imundícia. Olha só a mentalidade de algumas pessoas. É por isso que Jesus mandou os demônios entrar nos porcos. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Os porcos era uma comercialização ali, eles criavam porcos, assim como cria hoje. E Jesus, ele permitiu, eu vou dizer por quê. Ele quis mostrar para aquela cidade que uma alma vale mais do que 2.000 porcos. E quando os homens chegaram, eles olhou, viu o moço em perfeito juízo, mas viu o prejuízo dos porcos, e expulsou Jesus da cidade. Então o povo não estava valorizando uma alma. Ele se preocupou muito, foi com o prejuízo, sendo que Jesus é dono do ouro e da prata. Então não tem nada a ver com porcos. E já aproveitando o ensejo, abrindo parênteses, eu explico que não é proibido comer a carne do porco. Isso daí aconteceu, sabe quanto, meus irmãos? Sabe quando aconteceu? Foi para a comunidade de Israel. E se formos olhar lá em Levítico 11, o versículo 4 ao 8, não vai falar só do porco. Lá vai dizer: Os animais que não pode comer, os seguintes: Contudo não comereis, dentre os que rumina, dentre os que têm unha fendida, o camelo, porque rumina, não tem unha fundida, esse será imundo. O querogrilo, que eu nem conheço, porque rumina, não tem unha fendida. A lebre, porque rumina e tem unha fendida. E o porco, porque tem unha fendida e tal. Da sua carne não comereis. Isso aí foi para a comunidade de Israel num tempo específico, para um povo específico. Ordenança daquele que faz leis, daquele que é juiz e legislador. Na terra existem juízes e legisladores. Agora Deus, ele é o único juiz e o único legislador. Ele faz as leis e determina em tempos e época da forma dele. Deus não muda, Deus é o que é.
E ele esteve nesse planeta Terra aí, o nosso Deus, né? Jesus Cristo esteve aí explicando para os homens toda a situação de como ser, de como agir. Então, muitos hoje, às vezes, podem brigar, né? Pode entrar em discussão por causa da carne do porco. Então, eu só estou dando uma explicação que Jesus ele permitiu os demônios entrar nos porcos foi exatamente, meus irmãos, para mostrar para o povo da cidade que uma alma vale mais do que 2.000 porcos. Não que o porco é imundo, não que o porco é isso, o porco é aquilo. O porco é um alimento comestível dos nossos tempos. E existe fiscalizações, pessoas que cuidam desta área de fiscalizar, né, a industrialização de coisas, carnes comestíveis, não só do porco, mas de todos os animais comestíveis. Então, eu só quero fazer esta explicação que Jesus não está querendo dizer aqui, com esta permissão, ele não está querendo dizer que o animal não presta, o animal isto, aquilo. Foi um animal que foi feito para o alimento dos seres humanos. Se eu disser que o porco é uma porcaria, o que nós dizemos então daquelas pessoas em países que não têm o alimento e estão comendo bolinho feito de barro? Eu vi uma reportagem um tempo atrás, comendo bolinho feito de barro, porque não tem o alimento para comer. Então jamais vamos pronunciar esses tipos de palavras sobre uma criatura, um animalzinho que Jesus deixou para o alimento dos povos. E não vamos ignorar também o tempo que o grande Deus restringiu, é, restringiu comer o tipo de animais da época. Isto é com ele, não é com a gente. Isto é com ele. Como que nós vamos indagar uma coisa e querer seguir algo que não vai conseguir? Porque lá se for olhar também tem um crocodilo que não podia comer. O jacaré que se alimenta hoje, né? Outro texto vai falar sobre ele. Então, queridos irmãos, nós vamos ignorar. Então, a explicação aqui desse texto era isto que Jesus quis explicar para o povo da época. E o que acontece é o seguinte: aquele moço que foi curado, ele quis seguir Jesus. E Jesus, não, você não vai me seguir, não. Você vai evangelizar dentro da sua terra agora. Você vai voltar para os seus pais lá, vai explicar o que é que Jesus fez por você. E ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos admiravam. O homem virou pregador, meus irmãos. O homem começou a pregar o evangelho. Realmente ele me libertou. Era, era muitos demônios que faziam eu comer defunto. Eu vivia nas catatumbas e ele me libertou e ele começou a pregar o evangelho. Então, queridos irmãos, ficou bem explicado. Então, não condena o seu irmão por causa de um alimento. Não condena o seu próximo por causa de um alimento, por causa de uma carne de um animal. Não, não condena, porque pode comer todos os alimentos. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai ser bem objetivo. Lá em 1 Coríntios 10, o versículo 25 e o 26, comei de tudo quanto se vende no açougue. E nada pergunta por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Queridos irmãos, creio que ficou bem esclarecido a todos. Todos têm aí um dia, uma noite, uma tarde de vitória, no nome de Jesus.